Pessoal, esse conteúdo eu já estava devendo há um bom tempo aqui no canal Lean Business Analysis Brasil. É sobre a extensão ágil do BABOK, ou Business Analysis Body of Knowledge. Em português, o corpo do conhecimento da análise de negócios. Para quem ainda acredita que a análise de negócio é somente para o famoso analista de negócios que atua em TI, isso é do século XX, tá? Já passou. Se vocês vão me dizer que ainda existem pessoas fazendo esse papel e empresas defendendo esse cargo, gente, esse cargo é importante dentro de um determinado contexto, mas não é disso que a gente está falando aqui. Quando eu falo de análise de negócio, eu estou falando de análise e gestão de negócios. Não existe um gestor que não tenha a responsabilidade de analisar causa e efeito de por que seus negócios estão dando certo ou não estão dando certo. Não ter ferramentas, não ter modelos mentais, princípios, valores e práticas para fazer isso, para mim eu acho um grande problema hoje diante da complexidade que a gente vive, tá? Então vamos lá, por que eu estou trazendo a análise de negócios ágil, ou essa extensão ágil do corpo do conhecimento da análise de negócios? Porque hoje se fala tanto em agilidade de negócios, e se fala tanto em foco no cliente, se fala tanto em pensamento enxuto, e eu quero dizer para vocês o seguinte, em 2009 eu estava na conferência Agile Conference em Chicago, certo? Uma conferência internacional, e eu tive o orgulho, o prazer de ser convidado para fazer parte do time que escreveria a extensão ágil do BABOK. E o que aconteceu naquela época? A gente começou a trazer para o time, que era um time relativamente pequeno, o que realmente era praticado no mundo ágil, como que a gente enxergava a análise de negócios. E a gente começou a ver que o problema não era a análise de negócios em si, mas era desenvolvimento de produtos, era aprendizagem contínua, era foco no cliente, era tudo que se fala hoje. Então já faz 10 anos que a gente vem falando e estimulando uma agilidade de negócios, só que agora ela começou a se tornar cada vez mais séria, eu vou dizer assim, porque grandes organizações estão adotando, e eu quero dar algumas dicas para vocês a partir da versão 1 do que a gente escreveu lá, que esse modelo que eu vou mostrar para vocês aqui foi concluído em 2011, na outra conferência em 2011 em Salt Lake City, de métodos ágeis, tá? Vamos lá, dê uma olhada no slide que aparece aí. Primeiro tem a capa aqui da extensão ágil do BABOK, mas eu quero mostrar a primeira estrutura que saiu na versão 1. Descobrir e entregar, tá? Esse Discovery and Delivery, ou Discover to Deliver. Esse símbolo e essa expressão Discover to Deliver é do livro da Ellen Gottesdiener, que estava no grupo também conosco, é autora de diversos livros em análise de negócios, em requisitos por colaboração e principalmente gerenciamento de produtos. Ela tem vários documentos e material sensacional. Fica a minha dica aí para vocês consultarem o material dela. Mas o que acontece aqui do Discover to Deliver? Era comum entender que a análise de negócios só se responsabilizava pela descoberta de quê? De requisitos. E a entrega era feita por outra equipe, por outra pessoa. Então, olha só que mudança de paradigma aqui. A gente já começa a dizer o seguinte, gente, análise de negócios, recapitulando um modelo que eu já falei várias vezes aqui, que é o de conceitos essenciais da análise de negócios. A gente entende contexto, entende as partes interessadas que pertencem àquele contexto, entende a percepção de valor das partes naquele contexto, analisa as necessidades, as verdadeiras necessidades dessas partes naquele contexto, entende as soluções, ou seja, contribui para o desenvolvimento das soluções e acompanha a estratégia de mudança, ou seja, trabalha na elaboração de uma estratégia de mudança e acompanha a sua execução. Gente, é descobrir e entregar, não tem outra. Esse é o primeiro ponto e eu diria, líderes, gestores de negócios, não basta vocês somente descobrirem como alavancar os seus negócios, mas vocês têm que executar. Muita gente sabe que a execução é grande parte do sucesso, para não dizer a maior parte do sucesso está na execução. Então essa é a primeira mensagem, me estendi aqui, mas eu vou bater muito nessa tecla. Temos que descobrir e entregar. Sabe por que é importante? Eu vejo muito gestor focado só na operação, que é a entrega,
E esquece que precisa fazer análise. Análise da estratégia, análise dos problemas, esquece de análise. Acha que é só planejamento, contratar pessoas e botar para executar. Não funciona, eu preciso de análise. E tem outros que só ficam na análise, análise, análise e não entregam. Então não preciso falar mais nada, né? Análise e execução. Estratégia e execução. Vamos lá. Descobrir para entregar ou descobrir e entregar. Primeiro elemento, dê uma olhada. Veja o todo. Veja o todo. Isso não é da análise de negócios. Isso aqui veio, quando eu digo não é da análise de negócios, não é do Babok, não é do IBA. Isso aqui, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, Toyota. Sistema Toyota de gestão, modelo Toyota de gestão. Ou seja, Lean, a gente tem que começar a enxergar o todo, ver toda a cadeia logística de valor. Não basta focar num departamento, num problema de uma área específica, de um produto. Sempre quando os problemas aparecerem à nossa frente, a gente tem que enxergar o contexto maior e o contexto específico. Porque talvez tentar resolver aquele problema específico não afete em nada o desempenho e o resultado colaborativo, o corporativo como um todo, o resultado de negócio como um todo. Então, vamos lá, parece óbvio, mas não é. Veja o todo. Aqui eu vou abrir um comentário também, que é o seguinte: se todos enxergassem o todo, é interessante, né? Não teria aquelas brigas de departamentos e cada um tentando puxar a brasa para o seu assado, como se diz. Ninguém colocaria metas individuais nas áreas, nem para os indivíduos, porque todos estariam enxergando o todo. Perfeito? É isso que a gente colocou como quem pratica análise de negócio com uma visão ágil faz. Segundo elemento, pense como cliente. Dado que você viu o todo, você entende o todo, coloque-se na posição de quem está disposto a pagar por esse valor. Gente, isso é o princípio primeiro do Lean. É valor, entregar valor aos olhos de quem paga pelo serviço. Então eu já falei aqui algumas vezes também, não existe cliente interno. Quando eu digo pense como cliente, não é o diretor é o teu cliente. O cliente é o cliente da organização. E a gente tem que criar empatia por ele. Isso que é muito falado hoje em agilidade de negócios, o cliente no centro das nossas atenções, parece uma grande novidade. Eu já mostrei em vídeo anterior, ISO 9001, aquele vídeo chamado Os 7 Princípios da Agilidade de Negócios. Não são da agilidade de negócios, são da gestão da qualidade. 7 princípios da qualidade. Então já se fala foco no cliente, cliente no centro da nossa entrega de valor. Então pense como cliente antes de fazer o seguinte, olha o terceiro elemento, analisar para determinar o que é valor. Então esse é o descobrir, tão simples quanto isso, mas tão complexo quanto isso. Porque se fala em jornada, se fala em user experience, se fala em design thinking, e tudo isso está nesses 3 primeiros elementos do descobrir. Enxergar o todo, pensar como cliente e analisar para determinar o que é valor, principalmente para o cliente, mas para todas as partes interessadas. Porque agora vem uma crítica minha também. Aí agora tudo é pelo cliente. Gente, mas investidores também são partes interessadas e se interessam pelo valor dessa cadeia logística, do valor do negócio. Parceiros, colaboradores, todos eles precisam entender o que é valor. Perfeito? Vamos para a entrega? Pois bem, o que a gente costuma ver em gestão de negócios? Só esses 3 são os que são praticados e do tipo, perfeito, eu já disse o que é valor para mim, me entreguem o que eu desejo. E aí o que acontece é, eu quero na data tal, me dá uma estimativa e o mundo segue. Não, gente, vamos começar a fazer o seguinte, e na entrega eu gosto de dar o seguinte exemplo. Olha lá, ó, seja realistas com exemplos. O exemplo que eu gosto de dar é de restaurante. Tem muito gestor que passa pelo 1, 2, 3, legal, já é uma boa evolução, mas quando chega na hora da entrega, do desenvolvimento da solução, tipo, cara, não me interessa, eu quero saber quanto tempo vai levar, quanto vai custar, mas eu não sei como que se faz, principalmente no mundo de tecnologia.
quem não é de tecnologia e está ouvindo eu falar agora, é interessante porque se aproxime de projetos de tecnologia, você vai ver muitos gestores pedindo prazos, orçamentos e tudo, sem nunca ter desenvolvido uma solução tecnológica, não sabe que um processo de desenvolver produtos digitais é um processo criativo, sim. Não é uma coisa reprodutiva que eu consigo dar estimativas como querem, estimativas precisas, ou seja, não há desvio padrão, é só um valor aquele é específico e deu e seja feliz. Não, então o que eu quero trazer aqui no Seja Realista com exemplos? Quando alguém pedir alguma coisa, alguém pede o que é valor, e o exemplo que eu quero dar outra é o seguinte: eu gostaria de um produto amigável, com uma interface fácil de usar, intuitiva. Gente, isso é altamente subjetivo. A gente gosta de pedir exemplos sobre o que você está pensando. Você já usou alguma vez algum produto, alguma ferramenta desse tipo que você está nos pedindo? Qual foi a sua experiência anterior fazendo isso? Outro ponto também que é o seguinte, você está me pedindo relatórios, me dê dados verdadeiros, me dê exemplos do que vai acontecer nos cálculos, nas transações, eu quero dados e fatos. Em outras palavras, que é uma cultura ágil em desenvolvimento de soluções digitais e não somente digitais, da cultura ágil, a gente é orientado a testes, a gente é orientado a testes de hipóteses e a testes mesmo. Eu quero saber, se eu entrar com A, o que vai sair na saída. Porque eu quero ter certeza que eu vou desenvolver uma solução e vai atender a sua expectativa na saída. Se eu não tenho exemplos do que você espera, provavelmente você vai ficar frustrado. Então aqui vem um ponto, seja realista com exemplos, me dê cenários de teste. E esse é um ponto forte que eu quero trazer para vocês, principalmente quem é de tecnologia, porque quando a gente começa a pedir cenários de testes, dados e fatos, o que eu vi em todos esses anos é que muitos dos problemas que nos pediram não estavam claramente formulados ou não tinham solução ainda. Tá? Ou seja, a própria área de negócio não sabia nem a fórmula do que ia ser calculado. Então, peça exemplos reais e vocês vão ver que muitos riscos serão mitigados. Tá? Vamos para o quinto elemento aqui, que é compreenda o que é realizável. Que tem a ver com o que eu já falei um monte aqui. Me dê estimativas de prazos, de custos, disso e daquilo. E o que é realizável, o outro exemplo que eu gosto de dar, esse do restaurante, é o seguinte, ainda sobre o restaurante, mas é um outro exemplo. É o famoso dono do restaurante que nunca entrou na cozinha. Eu disse, ele não sabe como é que se desenvolve tecnologia, então ele nunca entrou na cozinha. Parece aquele restaurante de cantina italiana que um dia chegam uns amigos lá e dizem, vamos comer sushi? Vamos, eu vou pedir para minha cozinha fazer sushi. Gente, quanto tempo vocês fazem sushi, sashimi? Eles, cara, isso aqui é uma cantina italiana, já não tem nem os ingredientes para fazer isso. Não me interessa, eu quero que vocês me entreguem porque eu tenho pessoas importantes para atender. Gente, isso não funciona. Eu posso fazer um experimento, alguma brincadeira, mas levar a sério um negócio fazendo isso não funciona. Para mim, é amadorismo gerencial ter esse tipo de comportamento. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas hoje assim, compreenda o que é realizável. Aquela frase, vou usar um termo forte aqui, o esdrúxula, que não me interessa que o pato é macho, eu quero é ovo. Eu já ouvi isso na minha experiência profissional. Uma pessoa desse tipo tem que ser demitida, porque ela não tem responsabilidade para estar na posição de líder, de liderança de um time que vai desenvolver um produto que vai agregar valor ao primeiro lá, ver o todo, pensar como cliente e entregar valor para eles. Isso não existe. Compreenda o que é realizável. Entenda métricas, solicite métricas para o seu time, estimule a melhoria contínua de performance, de processo. Entenda, vá lá e veja como é que está acontecendo. Os grandes líderes, e aí a própria Toyota ensinou isso no pensamento Lean, os sensei, não é isso? Eles são os mestres, os professores, eles andam pela fábrica, eles andam pelo termo japonês Gemba, lá o chão de fábrica, o local onde as coisas acontecem. E tem uma expressão hoje, outra interessante, que é Genshi Genbutsu, que é o veja com seus próprios olhos, acompanhe, vá lá e veja como as coisas acontecem. Isso seja realista com exemplos e compreenda o que é realizável. Os dois últimos elementos
que a gente propôs na época são: estimule a colaboração e a melhoria contínua. Eu não vou me estender porque isso aqui é uma essência de métodos ágeis. Colaboração e melhoria contínua tem em todos os modelos de gestão, eu não precisaria dizer isso. E o último, evite o desperdício, que também é da essência do Lean. Conclusão que eu quero que vocês enxerguem nesses 7 diretrizes aqui para análise de negócios ágil. São basicamente enxutos. Naquela época, até eu fui um dos que recomendou isso aqui, porque eu tinha acabado de traduzir o livro Implementing Lean Software Development, lá da Mary e do Tom Popendick, e eles falam das 7 guidelines para o desenvolvimento de software Lean, o software enxuto, e tinham muitos desses mesmos elementos. Ou seja, lá a gente começa a consolidar o que realmente viria a se tornar a Lean Business Analysis. Diretrizes, princípios enxutos, com ágeis na análise de negócios. Lean Agile Business Analysis. Eu espero que esse conteúdo aqui mostre para vocês, isso não é para analistas, isso é para o DNA do gestor dessa nova economia digital, do que a gente já falou muito aqui no canal, do Agile Business Owner. Fica aqui mais um conteúdo, minhas dicas aqui, pensem a respeito e deixem seus comentários aqui. Será um baita prazer respondê-los e discutir com vocês mais informações, tá? Um grande abraço e até o próximo.